O Vilela, ele levou uma informação bacana que os caras falaram assim, pô, mas o Edmundo foi lá na Band e não falou essa história, a gente... Pô, e ele foi lá no seu podcast e falou, mas aí o Vilela falou, cara, ele ficou lá 2 horas comigo. Então o cara sentiu a vontade de entregar isso. Na Band, ele tava roteirizado para falar aquilo. Então, hoje, eu tenho essa preocupação, justamente na hora de formular as perguntas e fazer o podcast. E uma outra coisa que eu também acho que eu tento trazer para a identidade aqui dentro do canal, que eu falo muito, que lógico que eu estou aprendendo, mas que eu acho que foi um dos maiores comunicadores, para mim, não sei se você vai concordar, João Soares. Porque o que acontece? Ele era um cara que ele transitava dentro da política, sem abraçar nenhuma das duas pontas, nem direita nem esquerda, nem também ficar imparcial. Ele tinha um lado da comédia e tinha um lado muito intelectual, muito culto. Cara, essa é a capacidade. O que fez ele genial é esse lado intelectual muito culto, porque ele era capaz de conversar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É um grande entrevistador. E as pessoas ficaram bravas, porque no final da vida ele falava mais que o entrevistado, assim. Às vezes ele queria mostrar que sabia, né? E não era. É simplesmente que ele sabia e ele estava interessado na conversa. Cara, com certeza. É um dos gênios da comunicação, dos gênios da entrevista no Brasil. É alguém que faz isso muito bem. Marília Gabriela também eu gostava como entrevistadora. Era alguém que estudava o entrevistado, com certeza. Sabe? Que sabia fazer boas perguntas. Que não amolecia na frente de ninguém, assim, sabe? Que botava o de frente com o Gabi. Era uma entrevista que desmascarava qualquer um. Se o cara tinha uma profundidade de um Pires, ali ia ficar... Acabou. Não, ali ficava claro, sabe? Você via que era o atorzinho bonito, o rostinho bonito, ou não. Ou um cara que tinha capacidade de manter um papo de alto nível. Era muito legal. A TV hoje carece... Faz falta isso daí, sabe? E a internet, ela deu essa oportunidade democrática das pessoas, como você mesmo falando, de não atrofiar o cérebro, de consumir produtos de qualidade, mas sem excesso. Porque a gente comentou aqui atrás. Mas a gente ainda não tem uma Marília Gabriela na... Não tem. Nem na podosfera. Não tem. A Tati Bernardes faz boas entrevistas ali no UOL. Mas é com um nicho, com uma galerinha dela. Não sei se você conhece ela. Ela tem um podcast no UOL que chama Desculpa Qualquer Coisa. Eu acho que eu cheguei Antes ela tinha um que chamava Calcinha Larga, que ela era mais 2 meninas, assim. Ela consegue fazer entrevista. Ela talvez seja a nova Marília Gabriela, assim. Mas ela é muito também nichada numa galera de esquerda, né? Muito da comunicação, da publicidade, assim, né? E então não tem esse lugar, assim, de colocar alguém de frente com um grande entrevistador que seja capaz de olhar na alma da pessoa e desvendá-la, assim, sabe? E uma outra coisa que eu acho, a minha forma de olhar a internet, que eu consumo bastante, assim, para tentar ver como é que tá caminhando hoje esse cenário. E eu fico vendo da seguinte forma, eu não vou citar nomes até porque cada um trabalha do jeito que acha mais viável. Mas eu acho que, conforme você falou, a responsabilidade... Se você não citar nome, você perde um corte. Perde um corte, Não, mas perde um corte que bomba. Olha lá, a produção já falando aqui. Ó. A produção já vai falar ali. Sabe qual que é o corte que vai dar certo desse podcast? Ex-Globo fala porque foi o que aconteceu, a verdade depois da demissão de Pedro Cortella. Aí é mais tranquilo, tá vendo? Olha lá, o pessoal já foi no seu canal, já olhou, falou, tá tranquilo. A verdade da demissão pós Pedro Cortella. Agora, eu não posso falar muito dos meus colegas, né? Falar assim, né? Não posso falar muito dos meus colegas lá. Pode, falando. Só tem a gente aqui. Então, justamente porque que ela fala assim, a gente sentou, lógico, a Jade tá ali também. Então a gente falou, vamos pensar em que tipo de público você quer se comunicar. E o Igor faz isso daí muito bem. Porque o Igor, ele tem uma fala simples, tranquila, ele tem os seus jardões, tal, mais soltão, aquele jeito carioca, descontraído, e é bacana. O Vilela veio da comédia, é um cara que já domina muito esse cenário, já fez outros trabalhos na MTV, então é um cara que tá blindado ali dentro. E aí eu fico vendo, o Podpah, ele se comunicou com uma atmosfera bacana, que eu acho legal, e é o jeito dos caras se comunicarem, deu certo. Só que eu penso que
é a minha forma de pensar, não sei se você também vai concordar, que tem que tomar um certo cuidado, porque as pessoas elas também têm senso crítico e elas vão começar a avaliar um pouco mais essa questão de estudou, tá performando, que tipo de conteúdo eu vou estar querendo consumir a longo tempo, né? Então, são essas coisas que tem que começar a ser mais analisadas. O criador de conteúdo, ele vive um problema nessa hora, né? Porque ele... ele ficou muito famoso com os moleques falando daquele jeito, porque e cresceu muito, ele se comunica com uma galera que eu não me comunico, que não tem. Então existe um espaço, existe uma voz necessária. Mas o que te trouxe ao topo não é o que vai te manter. O que te trouxe ao topo não é o que vai te manter. E isso é muito real com o criador de conteúdo, com a internet. Porque aquilo que eu falei, a medida do momento em que eles estão nesse lugar, eles têm que estudar, cara. Eles têm que fazer outras... Eles têm que começar... Se você quer manter, você tem que virar um bom entrevistador. Porque senão você vai só se queimar. É porrada atrás de porrada. Porque aí você não tá falando só com a galera que te fez chegar no topo. Esse cara, eventualmente, não vai se incomodar tanto com as bobagens que você fala. Mas você tá em outro lugar. Você tá no mainstream. Aí você tem que se adaptar. Um exemplo disso é o Felipe Neto. Felipe Neto é um cara que surgiu fazendo um barulho enorme na internet, chegou ao topo, hoje ainda tem uma base muito forte de adolescentes que são fãs dele, o conteúdo do YouTube dele é especificamente para essa turma, só que no Instagram, na grande mídia e outra, ele se posiciona de outra forma. É alguém que tinha um posicionamento lá atrás que mudou, que estudou e que cresceu aos olhos da mídia. E hoje escreveu livro, tem outra proposta, tá se aliando politicamente a um lado que ele entende que faz mais sentido. Isso eu acho honesto. Isso eu acho um amadurecimento de alguém que cresceu sobre os olhos, sobre uma lupa muito grande da mídia. Se ele continuasse fazendo o que ele fazia em 2005, 2006, 2007, 2008, que é simplesmente abrir um videozinho falando mal de todo mundo, igual um adolescente que ele era na época, ele seria completamente banido, cancelado. Hoje não teria sucesso nenhum. O que te trouxe ao topo não é o que te mantém. Hoje ele é um cara que tem diversos negócios, que tem uma trajetória que muita gente odeia, muita gente gosta, só que ele tá lá com um novo posicionamento, um novo papel, baseado em estudo, aliado a pessoas que entendem mais sobre o assunto que ele falando sobre assuntos hoje de que ele entende, sem ficar simplesmente brigando com outros influenciadores, processando Nando Moura, processando sei lá o que. São brigas passadas. Hoje em dia ele se posiciona de uma maneira diferente. Ele escreve um livro sobre a perseguição como é lidar, né, com esse olhar de holofote, né, que queira ou não, goste ou não, é um posicionamento forte. É algo que exige, que merece respeito. Só por isso. Entendeu? Ele era alguém, ele virou outra pessoa. E se mantém, né, relevante por isso. Podpah tem que passar pela mesma transformação. E o que você está trazendo aqui, né, nesse bate-papo, é justamente o que também passou com outros influencers. Claro. Um deles foi o Carlinhos Maia, se eu não me engano, foi no programa do Domingão do Hulk. Não sei se você chegou a ver esse trecho, ele falando da responsabilidade da comunicação. Claro. Porque ele falou, acho que alguma coisa lá, e aí o Luciano falou, não, você tem uma responsabilidade muito grande. Então tem que tomar cuidado com o que se fala. Cara, se o stories do cara dá 5 milhões, 10 milhões, sei lá quanto é claro, você tem uma responsabilidade. É um poder de mídia. Sim. É a mesma coisa, cara. A mesma coisa que eu tava falando pros podcasts. É um poder de mídia. Tem que estudar jornalismo, tem que estudar comunicação, tem que entender qual que é a sua responsabilidade como veículo. A faculdade de jornalismo ela é tão desmoralizada, né? Tão desnecessária, mas ela faz falta. Com certeza. E ela explica muito dos problemas que a gente vive hoje.